Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez na epístola escrita por Judas. Hoje nos versículos 3 e 4. Nós vamos ler os dois versículos, mas vamos expor apenas o versículo de número 3. Tá? É na reta final de chegada aí do Novo Testamento. Você que está procurando, não está achando, né? Vai lá para Apocalipse, depois você volta uma rua, você encontra Judas. Vamos ler? Diz assim, versículos 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, abençoe a exposição da sua santa palavra, como já oramos. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nós precisamos de Ti, precisamos de iluminação, precisamos que o Senhor abra o nosso coração, porque nós dependemos completamente da atuação do Teu Espírito para sermos salvos pela Tua santa palavra. Então faz essa obra em nosso meio, nessa manhã, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, nós chegamos aqui, logo após a saudação de Judas, no corpo da carta, no coração da carta, no versículo central da epístola de Judas, que é o versículo de número 3. Nós encontramos, inclusive, no versículo 3, o tema da carta. Então, toda vez que um pregador for pregar em Judas, no versículo 3, ele necessariamente vai ter que pregar sobre esse tema, a batalha pela fé verdadeira, tá? A batalha pela fé cristã. E nós vamos entender, inclusive, daqui a pouco, o que significa fé no contexto de Judas. Ele começa o versículo 3, você pode acompanhar comigo, tratando os seus leitores como amados. É assim que ele os chama. E se você reparou bem nas outras mensagens, essa é a terceira vez que Judas chama os seus leitores, ou lembra os seus leitores, seus ouvintes, que eles são amados. No versículo 1, ele diz que os seus ouvintes são amados de Deus. No versículo 2, ele deseja que o amor de Deus seja multiplicado sobre eles. E agora no versículo 3, ele os trata como amados. E Judas faz isso porque ele sabe que esse pessoal aqui que está recebendo a carta vai precisar de estímulo nessa batalha da fé. Como já disse o poeta Caetano Veloso, é que um carinho às vezes cai bem, não é? Ele já disse, é verdade. E é como se Judas estivesse aqui dizendo, vamos juntar amor e exortação que vai funcionar. É hora de reforçar a identidade dos crentes. Eles vão para uma guerra e eles precisam saber nessa batalha na qual eles estão entrando que eles são amados de Deus. E Deus sempre protege aqueles a quem Ele ama. Deus ama vocês. Lutem pela fé. É o que Judas está dizendo. Sejam estimulados pelo amor de Deus. E aqui no versículo 3, não somente pelo amor de Deus, mas também pelo amor do próprio Judas. Porque no versículo 3 eles são amados de Deus, mas eles são amados pelo escritor da epístola. Judas vai continuar, inclusive, demonstrando o seu amor aqui no versículo 3, não somente nesse trato carinhoso, gentil, afetuoso com os seus ouvintes, mas também ressaltando que eles possuem uma conexão muito profunda. E é isso que traz esse termo, quando ele diz a nossa salvação comum. Existe uma conexão entre os crentes, entre aqueles irmãos do tempo de Judas e entre nós aqui, irmãos. Uma conexão muito profunda, um laço mais profundo do que um laço de sangue, um laço familiar de sangue. E que conexão é essa? A salvação que nós compartilhamos. Nós compartilhamos uma salvação que nos une. Nós somos ligados, nós temos uma conexão. E é isso que Judas, através dessa conexão, através desse amor, desse laço que os unia, é através disso que Judas quer estimular os seus ouvintes a batalhar pela fé.
Ele continua ainda no versículo 3. Agora eu vou ler na ARA, na Almeida Revista e Atualizada, porque inclusive no versículo 3, de modo geral, a ARA traz uma versão melhor, mais compreensível, digamos assim, do que a ACF. Você vai entender durante a mensagem. Eu vou ler na ARA, diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, tive por necessidade escrever-vos sobre outro assunto. É o que ele vai dizer. Judas mudou a mensagem que ele iria pregar para aqueles irmãos. E no versículo 4, ele vai explicar a razão pela qual ele mudou o seu discurso. Ele tinha uma mensagem para pregar. Ele estava preparando, empenhado, uma mensagem para aqueles irmãos, para aqueles ouvintes. E Judas decidiu mudar a sua mensagem. O início do versículo 4 vai nos explicar o porquê. Olha o que ele diz. Alguns homens tinham se infiltrado naquela comunidade. Sabe o que é se infiltrar? É chegar sem ser notado, não é? É ser sorrateiro. Sabe quando aqueles que gostam de videogame aí, os meninos, o modo furtivo, quando você está no modo furtivo assim, você tem que ir silenciosamente, se camuflando entre os demais. Então, Judas está dizendo aqui que se camuflaram alguns homens sem ser notados, se infiltraram no meio daquela igreja. E por causa disso, a igreja estava contaminada de homens maus, de falsos líderes religiosos, de homens que pregavam um falso evangelho. E graças a Deus, isso só acontecia no tempo de Judas. Não tem mais homens maus se infiltrando no meio da igreja nos nossos tempos. Falsos líderes religiosos. E essa, irmãos, é uma das coisas mais duras de se aceitar. É que tanto a Bíblia quanto os nossos símbolos de fé, eles não nos encorajam a crer que todos aqueles que estão ou fazem parte da igreja visível são salvos. É duro pensar que talvez no meio da nossa comunidade de fé, que nós tanto amamos, no meio da IRP, talvez nem todos tenham recebido um novo coração e sejam salvos. Uns talvez ainda serão salvos, mas outros nunca serão salvos. Talvez estejam entre nós, mas não sejam dos nossos. Estejam infiltrados. E esse é o tom da carta de Judas. Ele está alertando a respeito de homens maus que tinham se infiltrado naquela igreja e não eram crentes. Jesus falou a esse respeito em Mateus no capítulo 13, que o joio e o trigo crescem o quê? Juntos. Possuindo, inclusive, algumas características muito parecidas. É possível confundir o joio e o trigo. Mas Jesus alerta que apenas o trigo foi plantado por Deus. O joio foi plantado pelo inimigo. E não somente nos tempos de Judas, mas também no nosso tempo e em todo o tempo da igreja militante, o inimigo irá plantar o joio em nosso meio. Nós não podemos negar essa realidade. Talvez haja entre nós e em toda a igreja do Senhor Jesus infiltrados. Homens que sorrateiramente se camuflam, adentram a igreja e pervertem a fé. Por isso é que o tema da epístola e o tema do versículo é: batalhem pela fé verdadeira. Nós estamos numa guerra. Judas está nos alertando a respeito dos nossos inimigos nessa guerra. Por isso, inclusive, alguns comentaristas dizem que na Bíblia nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, não é? E lá nós encontramos o ensino dos apóstolos, o seu caráter, a sua obra. E nós temos também na Bíblia o livro dos Atos dos Apóstatas, não é? Que é o livro de Judas. Então aqui no livro de Judas nós encontramos os atos ou as atitudes dos apóstatas. Como eles agem, qual é o seu caráter, inclusive qual é o seu ensino. E enquanto os apóstolos foram levantados por Deus no poder do Espírito Santo para edificar a igreja de Jesus, muito bem dizem esses comentaristas também, que os apóstatas têm um objetivo contrário. Eles são enviados por Satanás para tentar destruir a igreja de Jesus. Mas as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor nos tempos de Judas e não prevalecerão contra a igreja nos nossos tempos, porque foi assim que o Senhor Jesus nos prometeu. Como diz o versículo de número 1, nós somos preservados por Jesus. Muito bem, continuando esse versículo de número 3, ele está dizendo o seguinte, acompanhem comigo. No momento em que eu me dedicava a escrever para vocês, com todo o empenho,
com todo cuidado, é isso que significa diligência, com empenho, com cuidado, para ensinar vocês corretamente a respeito da salvação que a gente compartilha, eu percebi que era necessário falar a respeito de uma coisa mais urgente. Então perceba, nós podemos aprender muita coisa, a igreja de modo geral pode aprender muito a respeito dos seus deveres, com essa afirmação que Judas faz, que ele mudou a sua mensagem quando percebeu que havia uma mensagem mais urgente. Primeiro, é que essa afirmação nos mostra que a Bíblia é um livro, sim, inspirado pelo Espírito Santo, mas isso não significa, como algumas pessoas pensam, que esses homens que a escreveram estavam, por exemplo, fora de si ou em transe. Eles não estavam. Eles estavam no pleno uso das suas faculdades mentais. E isso também não significa que, por serem inspirados pelo Espírito Santo, eles não tiveram que o quê? Se empenhar. Ser diligentes. Então, todos mantiveram as suas faculdades. Ele ia escrever sobre um assunto. Ele mudou de ideia. Veja, ele não está fora de si. Ele mudou de ideia. Escrevendo sobre aquele assunto. Ele decidiu que havia um assunto mais urgente. E ainda, mesmo inspirado, ele se dedica no estudo, no ensino e naquilo que ele vai pregar aos irmãos. Ele é diligente. Então, nós vimos aqui, um tempo atrás, no estudo do livro do Mark Dever, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, nós vimos que ele responde a seguinte pergunta: o que se espera de um pastor? O que se espera de um líder religioso? E nós chegamos à conclusão que o que se espera de um pastor, em primeiro lugar, é que ele seja diligente no ensino das Escrituras. Ele precisa pregar expositivamente e ser fiel à doutrina. Isso dá o quê, irmãos? Trabalho. Isso dá muito trabalho. Eu ouvi a história uma vez de um irmão. Talvez vocês já tenham ouvido, porque é uma história conhecida. Tem a história de um pastor que diz o seguinte: olha, a minha mensagem não está fluindo muito bem. Estou pregando aqui, mas sabe, eu estou meio igual o carro a álcool no frio, só no tranco. O pessoal está reclamando ali na igreja, o pessoal falou que a mensagem não está, sabe, eu não estou pregando corretamente aqui, estou com um problema. Aí o camarada perguntou: tá bom, mas como é que é a tua preparação aí? Como é que você se prepara? Oração, muita leitura, muito estudo? Ele falou: não, me preparo? Claro que eu me preparo. Como é que você se prepara? Como é que é a tua preparação? Não, eu moro numa esquina aqui perto da igreja, e quando eu acordo de manhã, durante essa caminhada, eu venho orando e perguntando a Deus o que eu tenho que pregar hoje. Aí ele vem estudando, desde a casa dele até a caminhada na hora de chegar para a igreja. Isso é diligência? Isso é empenho? Isso é esforço? Isso é batalhar pela fé? Ou isso é desleixo? Isso é acomodação, isso é irreverência com a palavra de Deus. Então não se exige de um pastor, por exemplo, em primeiro lugar, simpatia. É bom que todos os crentes sejam simpáticos, mas não se exige em primeiro lugar simpatia. Sabe, quando acaba o culto, eu vou para a porta ali, o pastor vai para a porta, fica na porta recebendo um por um. Antigamente havia muito esse hábito. Isso é bom, os crentes têm que ser simpáticos, os pastores também devem ser. Mas não é isso que se exige em primeiro lugar. Não se exige também, em primeiro lugar, que o pastor visite os irmãos rotineiramente. Também é bom que todos os crentes façam. Nós pregamos em 2 João a respeito de hospitalidade. Vocês lembram? Algumas vezes. Então o crente tem que ser hospitaleiro. É bom abrir as portas de casa e é bom ir visitar os irmãos. Mas é isso que se exige em primeiro lugar de um pastor? Não é. É que seja diligente no ensino das Escrituras. O pastor é aquele que maneja bem a palavra. 2 Timóteo 2,15. E isso só é possível com empenho e com dedicação. E por que eu trago esse ponto na batalha pela fé? Porque se existem coisas que a igreja deve exigir do seu pastor, isso significa que a igreja também tem deveres nesse processo de batalhar pela fé. A igreja exige porque ela também tem um trabalho, uma diligência a fazer. A igreja deve proporcionar aos seus líderes um ambiente propício para o ensino correto das Escrituras. A igreja deve proporcionar aos seus líderes um ambiente adequado, que eles possam estudar e ensinar a palavra adequadamente. A igreja deve doar as suas forças, deve se empenhar para que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade. Batalhe pela fé.
É o que Judas está dizendo. Nós vemos, inclusive, em Atos, a instituição dos diáconos como um exemplo disso. Como um exemplo da maneira pela qual os apóstolos, nós podemos parafrasear nesse sentido apenas, os pastores devem se dedicar ao ensino das Escrituras. E a igreja deve delegar as demais atividades diárias, a fim de não sobrecarregar os seus líderes religiosos. Batalhe pela fé, como? Se ocupando e permitindo que os seus líderes preguem fielmente. Não sobrecarregue os seus líderes. Seja diligente. Se esforce. O quanto você tem se esforçado por esse evangelho que te salvou, pela verdadeira fé? Porque pense comigo, irmãos. Se um homem, como Judas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, teve que empregar toda a diligência e ainda assim mudou de assunto, veja comigo, acompanhe comigo. Um homem inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, empregou todo o seu esforço e teve que mudar de assunto. O que será de homens que não são inspirados por Deus e não empregam nenhum esforço? O que será dessa fé? O que será dessa igreja, da igreja liderada por homens assim? Uma outra questão que nós vemos aqui no versículo de número 3 é por que Judas faz questão de contar que estava empenhado em escrever sobre um outro assunto, ao invés simplesmente de escrever a carta que nós, por fim, temos na nossa mão. Sabe quando você está falando com alguém no telefone, aí o papo já emendou, oi, tudo bem, como vai? No meio da conversa você lembra que você estava falando sobre... Você ligou para falar de outra coisa. Às vezes você desliga o telefone e nem falou a respeito do assunto que você de fato ligou para falar, não é? Mas Judas faz questão de dizer, olha, eu queria falar sobre outro assunto. E a explicação mais plausível que nós temos a respeito disso, dessa afirmação que Judas faz, é que Judas esperava daqueles seus irmãos que iriam ler a sua carta o mesmo empenho que ele. Judas está dando um exemplo. Judas está dizendo o seguinte, olha, eu estou me empenhando. Eu estou me esforçando. Eu estou me dedicando no ensino das Escrituras. Eu estou me dedicando ao ensino que eu vou dar a vocês. Então eu espero de vocês diligência. Eu espero que vocês se dediquem, porque vocês estão numa batalha. É a batalha pela fé. Existem homens que se infiltraram aí. E mais, existem homens que podem se infiltrar no futuro. Vocês devem se dedicar às Escrituras. Vocês devem ser diligentes, como eu também estou sendo diligente e empenhado. Eu vou ler aqui o Catecismo Maior de Westminster na pergunta de número 160. Olha o que diz. Que se exige dos que ouvem a palavra pregada? A pergunta anterior, a 159, diz o que se exige daqueles que pregam a palavra. Mas nós já pulamos essa etapa. Pergunta 160. Que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Resposta. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência. Mesmo termo de Judas. Que tenham preparação, que se preparem. E exige-se também oração. Que comparem as Escrituras, aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito como a palavra de Deus. Que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros. Que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Então pergunto mais uma vez. O quanto você tem se empenhado e se dedicado à pregação da palavra, à verdadeira fé, à sã doutrina? O quanto você tem se dedicado e se empenhado? Qual tem sido o seu nível de esforço para esse evangelho que te salvou, que salvou você? Você vê aqui o Catecismo Maior, está falando de diligência, de atenção. Nós podemos tomar medidas práticas para sermos mais atentos à mensagem pregada. Por exemplo, se você é uma pessoa que precisa de muito tempo de sono, não é? E chega cansada no domingo de manhã, talvez você deva dormir um pouquinho antes, no dia da preparação. Tem um dia para se preparar. Eu, particularmente, com 5 horas de sono, eu tô novo, né? Eu fico bem. 5 horinhas, que é normalmente o que eu durmo, tá? De sábado para domingo. Mesmo para dar aula ou pregar. Mas tem quem precise de 8 horas, de 9 horas de sono. Ok, não tem problema nenhum. Durma mais cedo. Para que você seja diligente à palavra pregada, na batalha pela fé. Se prepare, prepare a sua mente. Como? Não vendo e ouvindo porcaria a semana toda. O crente só vê bagunça no celular a semana inteira. Como é que a sua mente está preparada para aquilo ali?
Sua mente está rodando ainda, ó, no ritmo do Instagram. Ó. Você não está nem ouvindo o que eu falo. Prepare-se. Oração, diz o Catecismo de Westminster. Prepare-se com oração. Ore pela igreja. Ore pela palavra que será pregada no culto público. Por quê? Porque nós estamos na batalha pela fé, irmãos. Essa aqui é a batalha pela fé. Da minha parte e da sua parte. Nós, como igreja, estamos batalhando pela fé. E Judas vai continuar. Eu mudei de assunto, eu empreguei diligência para exortar vocês, parte B do versículo 3, a batalhar pela fé que de uma vez foi entregue aos santos. A Ara aqui é boa nessa parte do versículo, ela diz assim, ó, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas. Já viu dublagem de filme mexicano? Que a boca fala um monte de coisa e só sai uma palavra? Já viu? A boca tá mexendo, mas você só ouviu uma coisa na dublagem? Pois é o que está acontecendo aqui em Judas. Isso aqui tudo é uma palavra só, é um termo só. Que de uma vez foi entregue, que de uma vez por todas. O de uma vez até o por todas é uma palavra só, que é rapax, é um termo grego. Não tinha como traduzir perfeitamente, então a gente teve que usar um monte de palavras. Então a Ara traduz muito bem. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, o versículo 3, como eu disse, é o coração da carta. Ela contém o tema da carta, ela carrega essa força. Batalhem pela fé. Batalhem pela fé, é o tema da mensagem, é o tema da epístola, é o tema do versículo 3. Então, a gente entende aqui o motivo dessa diligência. Por que eu tenho que ser diligente? Porque eu estou numa batalha. Você já imaginou ser relaxado durante uma batalha? Tem um trecho, eu já citei o poeta Caetano Veloso, agora vou citar o poeta Capitão Nascimento, não é? Tem um trecho muito conhecido do filme Tropa de Elite, não é? Dos bons tempos do Wagner Moura, né? E ele chega de repente num determinado ambiente em que ele está dando aula para os recrutas, né? E ele pega e um recruta está dormindo no meio do ambiente ali, né? Tá dormindo no ambiente. E aí avisam, ó, tem um camarada ali que tá dormindo. O que ele faz? O capitão pega, tira o pino da granada assim, né? Tum, bota na mão do combatente, acorda ele, carinhosamente, bota uma granada na mão dele e fala assim, ó, se você dormir, explode o turno inteiro. Se você dormir e essa granada vai cair, explode o turno inteiro. Então agora eu vou deixar essa granada na sua mão e eu vou voltar a dar aula lá, ó. Acompanha comigo. Então é o que Judas está fazendo aqui com esses irmãos. Judas tirou o pino da granada, botou na mão da igreja e falou assim, vocês estão numa batalha, numa luta, seja diligente, se você dormir, explode o turno inteiro. É uma guerra, não é um ambiente tranquilo. A igreja nunca se encontra num ambiente na qual ela pode abaixar as armas definitivamente. Nós não viemos para cá, irmãos, aos domingos de manhã, para uma colônia de férias, por exemplo. Nós nunca estamos num clube social. Obrigado. Nós nunca estamos a passeio, num único domingo sequer. Todo domingo que nós nos reunimos aqui, nós estamos vivendo a batalha pela fé. E numa batalha há riscos. Há perigo em ser negligente, em não se esforçar, em não se dedicar. Então acordem. É o que Jesus está dizendo. Ó, a granada está na mão de vocês aí. É a guerra. Lutem pela fé. Lutem pela fé da sua comunidade local. Pela nossa comunidade, pela IRP. Eu pergunto a vocês, o que será da nossa igreja, da nossa comunidade, o que será das igrejas no Brasil para as próximas gerações, se nós não batalharmos pela fé hoje? Ontem eu via, por coincidência, como se encontra a igreja de Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores do puritanismo. E a igreja hoje é a fundição, digamos assim, a junção de duas denominações. E a igreja de Jonathan Edwards hoje é uma igreja liberal. Uma igreja liberal. Passaram-se 300 anos, irmãos. Pouco tempo. Quantas gerações? 10 gerações? 8? O que será da igreja? O que será da nossa comunidade se nós não batalharmos pela fé? Aqueles que são os líderes religiosos, aqueles que são os ouvintes, se todos nós não nos empenharmos o máximo quanto podemos. Judas aqui bem poderia cantar o hino 212
da harpa cristã, não é? Os guerreiros se preparam. É como se Judas tivesse chamando aqueles irmãos para a batalha no versículo 3. Eu vou ler a terceira estrofe, que cai muito bem para a nossa mensagem, do hino 212 da harpa cristã. Dá-te pressa, não vaciles. Hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Não escolhe um lugar fácil para você não, sabe? Não escolhe facilidade não. Entra na batalha onde mais um fogo inflama, onde é difícil, onde ninguém quer pelejar, sabe? Entra ali e peleja contra o vil tentador. Aí nós temos o coro, né? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Pois é. Estar com Cristo na peleja. Judas está chamando os seus ouvintes a pelejar. E pelejar por quê? Pela fé. O que é fé em Judas? Nós tivemos aqui um aperitivo no comentário de Marcos, no sentido e no significado de evangelho. É exatamente o mesmo sentido de fé aqui em Judas. Fé é usado como corpo doutrinário, o conjunto de doutrinas, ou o evangelho. São todos sinônimos. Então, batalhe pela fé. Fé aqui, diferente do que alguns podem pensar, não é aquela confiança pessoal que nos leva à salvação em Cristo Jesus, tá? Você pode, inclusive, perceber na sua leitura bíblica que nos escritos a partir do ano 60, principalmente nas cartas pastorais, esse é o sentido que é dado para a palavra fé. Fé significa conjunto de doutrinas. Eu vou ler, por exemplo, 1 Timóteo 4:1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Perceba, ninguém pode apostatar dessa confiança para a salvação, porque uma vez que nós fomos regenerados, você não pode deixar, seu coração nunca mais deixará de ser regenerado. Uma obra de salvação começou a ser feita e ela será concluída. Então, o que é fé aqui em Timóteo? Ele vai dizer, Paulo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, alguns apostatarão da fé, desse conjunto de doutrinas, e darão ouvidos a um outro conjunto de doutrinas, doutrinas de demônios. É o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. E essa fé, esse conjunto de doutrinas, ela carrega aí um advérbiozinho nesse texto do versículo 3, que é muito importante. E ele vai dizer de forma muito enfática quando e de que modo essa fé nos foi dada. É esse advérbiozinho que está aí, ó, de uma vez por todas, como eu disse. É o termo grego hapax. Não tendo como traduzir em uma única palavra, nós traduzimos assim, de uma vez por todas. Significa unidade, completude. Eu vou te mostrar exemplo em 2 outros versículos que esse termo também é usado. Hebreus 7:27 diz assim: que não tem necessidade, falando a respeito de Jesus, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas. Então, olha o que está dizendo aqui o escritor aos Hebreus. Porque Jesus morreu, rapax, uma vez por todas. Definitivamente. Jesus precisa morrer? Precisa haver outro sacrifício para nós sermos salvos? Precisa. Alguma coisa precisa ser acrescentada à morte de Jesus? Não precisa. É uma vez por todas. Mais uma vez, Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Tem alguém que morre uma vez e pode morrer de novo? Tem um ditado que diz, né? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Porque ela é definitiva. Em certo sentido, a morte é perfeita. Você morreu, você não vai morrer uma segunda vez. É de uma vez por todas. E é essa mesma característica de uma vez por todas. É esse mesmo advérbio, com o uso da mesma palavra, que Judas se refere à fé, ao conjunto de doutrinas. Ela nos foi dada de uma vez por todas. Então eu pergunto, se não se acrescenta nada à morte de Jesus, ao seu sacrifício, ele é perfeito, de uma vez por todas. Se não se acrescenta nada à morte, porque morreu de uma vez por todas. Se acrescenta alguma coisa à fé que é dada de uma vez por todas? Pode se acrescentar alguma coisa a essa fé? Espera-se uma nova revelação? Espera-se um complemento para esse conjunto de doutrinas que nos foi dado uma vez por todas? Não se espera, porque ele é perfeito, ele é suficiente e ele é definitivo. É o que nós chamamos de fé
apostólica. É o que Judas está dizendo. Batalhem pela fé apostólica. Batalhem por esse conjunto de fé, de doutrinas. Batalhe pelo evangelho. Ele é irrepetível, ele é um ponto fixo. Ele já foi fechado, já foi nos dado. Perceba que até o tempo no qual Judas trabalha aqui está se referindo ao passado. A fé que nos foi dada no passado. No período de Judas, já estava bem estabelecido o que era a santa doutrina dos apóstolos. No período de Judas, quanto mais hoje, irmãos. Quanto mais hoje. Judas já sabia que havia uma fé, um conjunto de doutrinas dado pelos apóstolos que deveria ser preservado, que nós deveríamos, como igreja, batalhar por ele. Nada deve ser acrescentado. Por exemplo, na igreja adventista do sétimo dia, eles dizem que a Bíblia é sua regra de fé e prática, mas eles dizem que os escritos de Ellen White também são suas regras de fé e de prática. Eu já vi, por exemplo, aquele pastor famoso adventista dizendo o seguinte: olha, mas os presbiterianos também têm os seus símbolos de fé. Vocês têm a Bíblia e vocês têm os símbolos de fé. Ora, nós temos a Bíblia e temos Ellen White, qual o problema? É o argumento dele. Mas perceba que essa é uma falsa equivalência. É uma equivalência que não é verdadeira. Porque Ellen White, segundo eles, recebeu essas informações através de uma revelação pessoal, através de sonhos, através de supostas visões. E ela escreveu livros que eles colocam em pé de igualdade com a fé que nos foi dada uma vez por todas. Enquanto nós temos símbolos de fé que não foram fruto de revelação pessoal, não foi um camarada que sonhou, que teve visão, não foi nada disso. Homens se reuniram constantemente, por exemplo, o trio de Westminster. Homens se reuniram em assembleia durante anos, dedicaram seu tempo, sua diligência, seu empenho e transformaram e fizeram um símbolo que nos mostra uma boa ou a melhor interpretação das Escrituras, mas que nós não colocamos em pé de igualdade. É apenas uma boa interpretação das Escrituras. Porque nós não esperamos nova revelação. Nos foi dada uma fé de uma vez por todas. E a igreja, irmãos, isso é muito importante. A igreja não está incumbida, não faz parte do nosso papel na história da redenção, não faz parte. Termos novas revelações ou acrescentarmos alguma coisa. A fé que nos foi dada definitivamente não é o que Deus quer para nós. Henrique, o que Deus espera de nós? Que a gente batalhe pela fé que já foi dada. Qual é a função da igreja? Batalhar pela fé. De que maneira? Diligentemente, empenhada. Pela fé que nós já temos. Porque 1 Coríntios 15, 2. Essa fé, esse evangelho, esse conjunto de doutrinas, ele salva o pecador. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Esse evangelho, esse conjunto de doutrinas, o evangelho de Marcos 1, ele salva o pecador. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho também, 1 Timóteo 4, 6, esse evangelho nutre o crente. É por isso que tem muito crente fraco por aí. Aqui não tem, mas por aí tem muito crente fraco. Por quê? Porque o que nutre o crente é a fé apostólica, é a verdadeira fé, é a fé que nos foi dada de uma vez por todas. É esse conjunto de doutrinas bem fechado, que sob o poder do Espírito Santo nos nutre. 1 Timóteo 4, 6 na NVI. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé. Olha aqui, nutrido com as verdades da fé. A fé verdadeira nutre o crente. Por que tem crente fraco? Porque não vive a fé verdadeira, não conhece a verdadeira fé. Não conhece esse conjunto de doutrinas que nos foi dado definitivamente. Então, irmãos, para terminar, nós oramos para que Deus nos preserve durante essa batalha da fé. E nós devemos estar estimulados, porque é isso que significa exortar. Judas está dizendo, exortando-vos a batalhardes pela fé. Nós devemos estar estimulados na batalha pela fé. Não desanima, não.
Não fica fraco, não. Eu sempre dou exemplo aqui nas minhas mensagens de crentes falando a respeito do passado, porque isso é muito normal. Você já viu alguns exemplos que eu dou? Que o crente fala assim, 10 anos atrás eu orava demais. Eu sempre tento te despertar para isso nos meus exemplos. Porque é muito comum enfraquecer, esmorecer durante a batalha. Durante a batalha pode enfraquecer o crente. Mas não esmoreça, continue batalhando. Todos os nossos encontros aqui são uma batalha. Nós estamos batalhando pela fé. Nunca nós estamos a passeio. Isso aqui nunca será um encontro social. É muito bom nós socializarmos no final, nos intervalos, entre irmãos. Isso é uma bênção de Deus. Mas nós estamos aqui numa batalha, na batalha pela fé. E que nós possamos, irmãos, ser fiéis nessa batalha, estar firmes, sabendo que Deus nos ama, que Jesus nos preserva durante essa batalha e que nós possamos deixar como legado para as próximas gerações, para a próxima geração da igreja no Brasil e da nossa comunidade também, um legado de diligência, de empenho nas escrituras que nos foram deixadas pelo Senhor Jesus. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, Pai bendito e santo, nós te louvamos. Louvamos pela tua santa palavra, que nos exorta, Senhor, a batalhar pela fé, a lutar. Talvez tantos de nós estejamos esperando uma palavra de descanso. Talvez a gente queira até se aposentar e não batalhar. Mas o que eu te peço, ó Senhor, tu que és todo-poderoso, é o Senhor quem exorta e quem conduz a igreja. O que eu te peço é dar-nos ânimo, fortalece a tua igreja, vivifica-nos pelo poder da tua santa palavra e do teu Santo Espírito, conduze-nos nessa batalha, Senhor. Que sejamos diligentes, porque é o Senhor quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, opera em nós o querer, batalhar. E opera em nós a realização durante a batalha. Dá-nos força, dá-nos vigor. Dá-nos da plenitude do teu Espírito, para que possamos batalhar contra os nossos inimigos e prevalecer no poder do Senhor, para a glória do Senhor. E como igreja possamos preservar a fé que tão custosamente, a preço de sangue, nos foi dada. Com muito empenho, com muita diligência, homens entregaram as suas vidas. Que nós possamos ser gratos, Senhor. Como disse o teólogo, deste-nos muitas coisas, dá-nos mais uma, um coração grato. Ensina-nos a sermos gratos, Senhor, pela fé que nos foi deixada e pelo poder do teu Espírito que abriu os nossos olhos para enxergar a verdadeira fé. É assim que nós oramos, sob a tua bênção, pelo teu nome. Amém. Fique de pé.